De começo de Solo Leveling até o final da obra, a gente viu que o Sung acabou adquirindo várias habilidades com o tempo. Mas será que você conhece ou sabe quais são todas elas e como ele evoluiu elas mais pra frente? Se não, vem comigo que eu vou falar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não acompanhe a novel ou dê uma olhadinha na Webtoon. Então, se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. E bom galera, o que geraria todas essas habilidades que o Sung conseguiu ao passar do tempo? De início, bem que era o sistema que conseguia essas habilidades pra ele, seja ele roubando de outros caçadores ou então adquirindo conforme ele evoluía o sistema. E ainda assim, conforme ele ia evoluindo todas essas habilidades e se tornando o novo Monarca das Sombras, essas habilidades também não ficaram estagnadas, porque elas também evoluíram a um ponto que o Sung conseguiu se transformar em um monstro completamente, sem precisar ter limitação para poder usar. E agora, dando início, a primeira e original habilidade que o Sung tinha é o próprio sistema que a gente vai estar falando aqui, porque sem o sistema ele nunca teria conseguido evoluir as suas habilidades de pacote básico de caçador, que no caso seriam super força, super agilidade, além de que o sistema era basicamente uma bicicleta com rodinhas ou um carrinho de test drive para ele conseguir aprender a utilizar todas as habilidades do Monarca das Sombras, seja conseguindo armas para poder lutar as suas batalhas ou então adquirindo poções ultra raras que ele precisaria para poder curar todas as pessoas que ele amava. E como se isso não fosse mega roubado, a gente ainda tem uma outra habilidade que foi derivada dessa aí, que vai ser a próxima que a gente vai estar falando agora. Número 2, roubo de habilidade. Essa é uma habilidade que ele meio que acabou ganhando depois que ele saiu de dentro do covil duplo e foi trabalhar junto com o Sr. Song e ali de um reino, desde onde ficava o portal que tava o Kantai Shiki com todos os outros prisioneiros, aonde ele também adquiriu essa habilidade na hora que ele tava prestes a lutar contra o Kantai Shiki. Mas não se engane galera, porque essa habilidade é uma habilidade que faria com que ele se lascasse, já que, como eu não expliquei antes, a gente vai estar falando que o Sung até poderia ter morrido dentro dessa luta, já que ele não teria escolha a não ser lutar contra o Kantai Shiki, já que o próprio sistema colocou que se ele não lutasse, ele poderia morrer. E como no final deu tudo certo, foi aí que ele acabou gerando essa habilidade e ganhando a habilidade de invisibilidade, que é a próxima que a gente vai estar falando aqui. Número 3, invisibilidade. Como eu falei anteriormente, essa é uma habilidade que ele ganhou após roubar do Kantai Shiki no combate entre eles dois, fazendo com que ele conseguisse sair de várias situações enrascadas por si só, como por exemplo o momento quando ele acabou dando de cara com vários repórteres na associação de caçadores mais pra frente, ou quando ele foi salvar o pai do Jihu, que tava como um sonho eterno, assim como a mãe dele. E mesmo que seja uma habilidade furtiva, ainda assim é uma habilidade que é utilizada para assassinato ou tortura ou coisas desse tipo, fazendo com que o prota utilizasse ela poucas vezes dentro da obra. Número 4, a autoridade do monarca. Essa é uma habilidade que ele conseguiu adquirir com o tempo, principalmente porque ele precisava ter um corpo bem mais desenvolvido do que no começo, fazendo com que ele conseguisse ter um certo domínio em termos de telecinese para poder fazer as coisas que ele precisava dentro de combate. E galera, não se engane, porque essa habilidade ia desde afastar os seus inimigos ou então esmagá-los com esse poder, só que recentemente a gente viu que isso não só evoluiu de uma forma esmagadora, como também ficou bem mais poderoso com o tempo, porque em uma dessas situações a gente não só viu que o Sung conseguiu levitar um bando de repórteres que estavam na frente da sua guilda de caçadores, fazendo com que ele levitasse todos eles e só abaixasse depois que ele tivesse tido uma boa distância daquele local. Veja, uma habilidade que a gente pode estar citando é a habilidade de voar, que é meio que derivada dessa aí, porque quando ele utiliza a habilidade da autoridade do monarca, essa é uma coisa que ele consegue fazer livremente pelos céus de Seul. Por exemplo, invocação de morte. Pessoal, todo mundo sabe que a principal marca do Monarca das Sombras é que ele consegue invocar os mortos através das sombras, principalmente porque essa é uma habilidade que o Monarca das Sombras original adquiriu depois que ele foi traído pelos governantes no passado e que foi colocado dentro dele pelo Ser Absoluto. E sem brincadeira, essa é uma habilidade que com certeza é uma das mais roubadas que o Sung possui dentro do seu arsenal, principalmente porque ele de começo só conseguia possuir uma ou duas ou algumas poucas sombras, só que quando ele vai evoluindo a situação dentro do sistema e até se torna o Monarca das Sombras completo, ele consegue um exército inteiro de sombras feitas de todos os habitantes do caos, ou então do exército de todos os monarcas que ele tinha enfrentado. E não só isso, porque todas essas sombras acabam evoluindo com o tempo, se tornando bem mais fortes que um caçador de rank S, e isso eu tô falando de sombras que teriam o nível de rank cavaleiro. Imagina então as que estariam acima disso. Domínio do Monarca das Sombras. Pessoal, eu sei que isso pode ser um pouco parecido com o que eu falei anteriormente da autoridade do monarca, mas as coincidências param por aí, porque essa é uma habilidade que ele acaba adquirindo depois que ele perde o sistema e se torna um novo Monarca das Sombras, fazendo com que ele assumisse, enfim, ele assumisse o novo posto de Monarca das Sombras, substituindo o Ashburn, o que fez ele aumentar e muito todas as suas habilidades, seja como, por exemplo, guiando armas ou armaduras, ou então várias outras coisas que ele imaginasse. E assim, isso era algo que ele não tinha dominado completamente quando ele se tornou o novo Monarca das Sombras, só que quando a gente chega lá dentro do vazio, depois que ele utiliza o Cálice do Renascimento, dava pra ver que ele tinha finalmente
conseguido dominar essa habilidade com perfeição. Se você chegou até aqui e caso queira contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo pro canal ou qualquer outro que você tenha interesse em descobrir o que pode rolar mais pra frente, se inscreva no canal e deixe um like, compartilhe pra galera e não esqueçam de ativar o sininho para as notificações. Afinal, esse é um modo de vocês contribuírem para que a gente continue a crescer aqui dentro do canal e ajudem a gente a bater a nossa meta de 900 inscritos, fechou? Então agora bora continuar. Número 7, domínio completo das sombras. Essa é uma habilidade que permite ao Sung fazer com que ele consiga observar e ouvir tudo que as suas sombras vejam e ouçam, ou então estejam fazendo naquele momento, quando é, por exemplo, o caso de quando o Bero tá assistindo com a irmã do Sung vários doramas, ou então, por exemplo, quando ele acaba vendo que alguém tava tentando matar o Go-Gun-Hee. Número 8, intimidação por aura. Como o nome sugere, essa é uma habilidade que acaba fazendo com que o Sung seja completamente ameaçador na hora que ele tá emanando a sua aura, como por exemplo foi no caso quando ele bateu de frente contra o Goto Ryuji, que acabou sentindo o tremendo poder que o Prota tinha, ou então o Bero, que conseguiu sentir de longe o que esse cara era capaz de fazer na época do arco da Formiga de Rejo. E outro também que a gente pode estar citando aqui, que morreu de medo só por sentir a aura do cara quando ele tava ressurgindo, era o Monarca Bestial, que correu com o rabo entre as pernas o mais rápido possível, só que no final ele acabou sendo morto pelo Sung. 9. Capacidade de armazenar sombras. Tá aí mais uma habilidade que a gente pode considerar extremamente roubada da parte do Prota, principalmente porque ele pode armazenar um número praticamente infinito, porque até agora não foi explicado se, depois que ele renasceu como Monarca das Sombras completo, ele teria um nível limite de que quantidade de sombra ele poderia adquirir, ou então se ele poderia adquirir um número infinito de sombras até ele não mais. Mas existem algumas pessoas que ainda conseguiam ver o número de sombras que existiam dentro da sombra do Sung, como era o caso de um caçador de Rank S, que, se eu não me engano, era da Alemanha e conseguiu ver o grande exército do Sung, mesmo que eles estivessem escondidos dentro da sua sombra. 10. Regeneração imediata. Talvez essa fosse uma habilidade que no começo a gente via que tinha várias desvantagens, principalmente porque o sistema fazia com que o Sung não quisesse ficar dependente dessa habilidade, o que mais pra frente foi retirado, e tudo isso acabou evoluindo de uma forma que o Prota conseguia acabar de frente com 3 monarcas de uma vez sem nenhum problema, fazendo com que ele só fosse morto por baixar a sua guarda no final através do Monarca Bestial. Número 11. Teleporte por sombra. Essa é uma habilidade que de início o Sung só conseguia fazer através de uma ou outra sombra, e mesmo assim ele tinha um batido sistema, principalmente porque ele não podia ser limitado a essa habilidade, e por causa disso a gente viu que com o passar do tempo ele foi evoluindo e desenvolvendo mais e mais essa habilidade de uma forma que ele conseguia diminuir o tempo que ele não teria mais que esperar para usá-la. E após tudo isso, depois dele se tornar o novo Monarca das Sombras, a gente vê que logo depois ele facilmente consegue utilizar essa habilidade como se não fosse nada, de um modo de que quando ele matou o Monarca Bestial e o Monarca de Gelo, ele acabou cruzando o planeta 2 vezes para fazer esse feito. 12. Criação de portais. Tá aí uma habilidade que é a mais básica entre todos os monarcas e os governantes, afinal só eles possuem esse tipo de poder, já que a gente viu que até o próprio Antares, que era considerado o mais poderoso de todos os monarcas, podia criar portais por todo mundo como se não fosse nada pra ele, além do Monarca de Gelo, a Monarca dos Insetos e o Monarca Bestial, além do Yukimund, que era o Monarca das Transfigurações. E isso é algo que infelizmente ele só vai poder utilizar depois que ele renasce como Monarca das Sombras completo, fazendo com que ele mostrasse pra todo mundo do que ele era capaz. E se tivesse um bom local onde boa parte da galera ficaria segura contra a batalha contra o Antares, ele poderia remover toda a população do mundo se ele quisesse, para que a raça humana conseguisse sobreviver. Bom galera, para completar, a gente pode estar falando de outras habilidades, como por exemplo a capacidade de sondar todo o planeta que ele tinha agora para poder encontrar qualquer pessoa que ele quisesse em um ponto específico, ou então o poder de manipular todas as sombras dele ao seu bel prazer, para que ele talvez fizesse um Megazord, como a gente viu na luta contra o Antares, ou então uma armadura bem mais desenvolvida, como foi no caso de quando ele bateu de frente contra o Monarca dos Dragões na primeira ou na segunda vez que ele estava dentro do vazio. E aí, me diz agora qual você gostaria de ver dentro do anime de Solo Leveling e o que você achou de todas essas habilidades que o Sung vai mostrar dentro do anime. Mas é claro, se você quiser ver todas essas habilidades em ação, pra gente fazer uma comparação de novel e de webtoon com o anime futuramente, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece ou não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que esse é o modo de você sempre ficar atualizado sobre tudo que pode acontecer dentro do anime de Solo Leveling. E galera, aqui embaixo eu vou estar deixando um link para vocês dando uma olhadinha numa playlist, ou então no final eu vou estar deixando a playlist e um vídeo falando sobre o último capítulo que saiu de debate, fechou? Então por hoje era isso galera, valeu, falou, fui!